dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu organizar aqui as coisas aqui pra gente começar nossa live, né? Não rolou no sábado, no domingo, não teve jeito. Mas já estamos de volta. Pode entrar aí. Opa. Fazer um cafezinho aqui, né? Tem que ter. Vamos lá. Olha Bom aí. dia. Bom dia. Graças a Deus. Tudo bem? Por aí? Joia. Tudo jóia. Bom dia, Jéssica. Na paz, deixa eu ajeitar aqui a camisa. Camila Carvalho. Tá um friozinho gostoso, né? Tá mesmo. Olha que bacana essa paisagem aqui, gente. Pera aí. Deixa eu virar aqui rapidinho. Pra não mostrar muita coisa, porque tá cheio de roupa aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Aqui, ó. Ó. Aqui, lindo. Top demais. Vou até Tirar uma foto. virar assim pra ver se... Deixa eu ajeitar aqui. Pra vocês ficarem com essa paisagem aqui na live de hoje. Pera aí. Tá frio, mas merece. Né? Pera aí. Deixa eu virar aqui. Vamos ver. Lindo, né? Deixa eu ver se aparece. Acho que sim. Se eu consigo. Se eu colocar assim, aparece, né? Vamos ver. Não aparece. Vai ficar estourado, né? Que pena. Olha que lindo. Bom, não deu. Vamos aqui mesmo. Ó. Uma neblina bonita, né? Bacana. Isso tá em Gênesis. Né, pai? Pois é. A criação, isso aqui tudo, tá em Gênesis. Faz tempo que tudo isso foi criado, né? Pois é. Bom dia. Vamos lá? Levanta um pouquinho aí tá mais o peito aí. Tô agitando aqui. Bora. Tá bom. Pegou seu café, pai? Café? Hã? Maestro Rodrigo. Pegou café? Hoje eu vou tomar café hoje de manhã. Vou tomar Então vamos cancelar a live. meu café é só de palavra. Então tá certo, tá certo. Amém, 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 Rodrigo. Vamos lá? Bom dia, Deus Maravilha. abençoe. Então, final de semana de vocês foi bacana, foi tranquilo, tudo correu na mais perfeita ordem, porque para mim aqui foi maravilha, foi bênção, né? Ô, Rodrigo, que benção, rapaz. Você é uma pessoa especial. Deus
abençoe. Foi benção demais. Fim de semana muito produtivo. A gente fez um trabalho para a Volkswagen, ali na J Veículos. E ontem a gente foi fazer a retomada da carreira do Gustavo Heavens em Palhoça. 4 anos sem cantar, né? Desde que a mãe dele faleceu, ele não quis mais, né, cantar. E ontem foi retomada. Ontem foi retomada no ministério. E foi bênção demais, porque trouxe a identidade, a verdadeira identidade do Gustavo, né? Aquela alegria que todo mundo conhece. Ele brincou, cantou, falou com mais leveza e sem chorumelas, né? Como diz o ditado. Foi benção demais. E eu tinha uma presença lá de um profeta do Rio de Janeiro, e trouxe palavras fortes. Foi muito bacana. A gente chegou aqui, acho que era 2 da manhã. Bom, muito bom. O senhor tá creio com neblina dentro de casa, né? É. E assim, Vamos lá? a câmera, deixa eu melhorar aqui a câmera aqui. Melhorar a câmera. Melhorou aí a neblina? Ah, tá. Tá. Então tá explicado aí a neblina. Esse fim de semana Tá. também começou os Gideões Missionários, o encontro de Gideões Missionários aqui em Camboriú, que a gente deveria marcar, né, pai, para ir junto. É. E esse fim de semana também a gente comemorou a cirurgia do meu irmão, que foi um sucesso. Graças a Deus, né? Muita gente estava apreensiva, estava em oração, mas a gente sabia que seria um sucesso. E realmente foi, né? Foi além do esperado. Todo mundo iria ser uma cirurgia de um jeito, acabou sendo de outra. Vai ter um acompanhamento por 1 mês e meio, né? Com mais a presença de com mais um tratamento de quimioterapia, para depois ficar 100%, né? Bem acima. Glória a Deus por tudo isso, né? Glória a Deus por tudo Um isso. fim de semana bem bacana. Foi? Foi um fim de semana bem movimentado. Foi bom, foi muito bom. Nós estamos falando da identidade do homem, né? O homem espiritual. Nós vimos no capítulo 1 o homem espiritual, vimos no capítulo 2 o homem natural e o homem carnal. Qual a diferença? A diferença é que o homem natural é a consciência que nós temos, né, de homem quando nós nascemos, né, e crescemos, multiplicamos, né, e morremos. Isso é o homem natural. O homem carnal, ele é o homem que tem a mentalidade carnal, ou seja, tem a mentalidade da formação da alma, né?
vindo aí, eu não sei se é a esposa ou o esposo, nossos irmãos da Ecopallet lá de Maravilha. Quiser colocar o nome aí para a gente citar aqui, mas sejam bem-vindos. Eu creio que talvez até a família toda esteja nos acompanhando aí. E o homem carnal é o homem mental, né? É a nossa consciência de existência como um ser humano, né? E hoje a gente vai ver aqui o capítulo 3 finalmente, né? Que foi o capítulo que foi adiado para ser visto. E vamos ver hoje que é justamente referente à queda do homem. Mas antes eu gostaria de lembrar que nós mostramos que a mulher ela é empoderada desde a sua criação como um ser espiritual. Também foi fortalecida essa ideia, né? No capítulo 2, quando Deus criou a mulher como auxiliadora idônea, né? Essa ideia ou esse conceito de empoderamento, ele é um conceito atual, né, distorcido. O empoderamento ele não depende da, da qualificação da mulher, né, da função ou da sua formação intelectual, não. O empoderamento da mulher é inerente a ela, porque Deus a criou assim, né? Empoderada, para que ela pudesse justamente dar esse suporte para o homem, na sua função feminina. Eu estava vendo até um comentário essa semana de um, de um acho que ele é coach, né? Não sei. É de uma pessoa que faz vídeos e tal, né? Comenta sobre o desenvolvimento do homem. E ele falando exatamente isso, que aliás, foi uma mulher que falou isso, ela disse assim, ó, a mulher quanto mais feminina, mais ela se empodera, né? Isso me chamou a atenção porque as mulheres fazem o contrário, né? As mulheres fazem o contrário. Então, dando um exemplo da parte mental, a mulher ela tem uma mente mais desenvolvida, digamos assim, do que o homem, tá? Ela é preparada, né? A mente dela, né? Ela já vem preparada para a maternidade, que é uma coisa que só a mulher pode manifestar. Ela tem uma uma representatividade do amor de Deus mais aflorado, né? Que é a questão de ser mãe, né? E é quem traz para o lar o aconchego, né? Traz o acolhimento. Tudo isso são características do empoderamento da mulher. Então, se você, mulher, atentar para esse fato real de que você é empoderada, você não fica empoderada, você não se torna empoderada. Você já nasce e é empoderada por criação. É uma característica da mulher, né? Do feminino. Quanto mais feminina, mais empoderada, porque esses talentos, essas habilidades, elas vão ficar mais fortes em você, mulher. Ok? Eu quero, então, dizer e quero motivar as mulheres a viverem a sua feminilidade, né? Sua feminilidade. Não o seu feminismo. Feminismo é um movimento, tá? E a feminilidade é uma característica do homem
fêmea, ou da mulher, ok? Uhum. E aí nós vamos dar continuidade falando da queda do homem. E vamos logo colocar assim que a grande dificuldade que nós temos, né, na vida terrena é justamente por conta de uma palavrinha que é comum e constante na nossa vida, que é a dúvida. Uhum. Né? A dúvida. Onde há dúvida, não há fé. Né? A fé ela é anulada pela dúvida. Hum. A fé é anulada pela dúvida. Quando Jesus falou assim, ó, se credes e não duvidar, então ele está dizendo exatamente isso. Olha, se você crê, né, e não deixar a dúvida, né, Uhum. dominar o seu pensamento na hora que você está crendo para alguma coisa, você vai ter o que você quiser, né? Você vai comer o melhor dessa terra, você vai prosperar sem limites. Uhum. A limitação da prosperidade, né, se dá pela dúvida. Uhum. Né? Quando você pensa assim, ó, eu não mereço crescer mais, né? Eu cresci além do que mereço, você está colocando dúvida. Está Uhum. colocando dúvida e está impondo a você mesmo ou a você mesma um limite à sua prosperidade. Né? Certo. E essa dúvida ela é originada lá quando houve a queda, né, de Adão e Eva. Tá? Uhum. E se você ler o capítulo 3, o Lucas pode dar uma lida para nós aí, Lucas, capítulo Uhum. 3, a partir do versículo 1, a gente vai ver isso aqui, Ora, logo no início. ora, aqui, ó, tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse Pois a é. mulher: Então, só a um ser- minuto. tá. Então, a serpente, que é uma representação do diabo, né? Disse, entrou com essa Dúvida, narrativa, jogando dúvida. jogando dúvida. Né? Porque quando você lê mais atrás um pouco sobre a criação, né? No capítulo 2 versículo 9, leia, Lucas. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá. Continua? E saía um rio do Éden para regar o jardim. Então, E dali vamos dar um pulinho aqui para o 15. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pois bem, então observe que no 16, na segunda parte do versículo 16, diz: de toda árvore do jardim comerás, livremente. E aí a serpente disse aqui:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ok? Aí, Então, o aí eu acho diabo, que ela pensou, né? E, caramba, acho que foi isso mesmo que ele falou, né? então levou para uma reflexão, porém uma reflexão com dúvida. É, Ele falou toda a árvore do jardim ou toda a árvore menos alguma coisa, entende? Isso aí começou toda a dificuldade que nós temos hoje, né, com relação a tomarmos consciência da nossa identidade como filho de Deus. Então, uhum, quando nós falamos que somos filhos de Deus, todo mundo pensa: será que eu sou filho uhum, mesmo? Ou eu sou uhum, criatura, né? exato. Olha aí a Beth, que é a gerente da Delta Veículos, comandante Seja bem-vindo, Bebeto. daquela concessionária espetacular que completou 50 anos de existência. A Delta tem 50 anos de existência para IA. Completando, está completando, né? Esse mês. Completou recente. É. Então, a Beth, viu, Beth? Pelo, pela cultura nossa, né? A empresa que aniversaria dá presentes, né? Então, pode mandar para mim, mandar uma Mercedes para mim que eu vou aceitar muito Não bem, né? pode, porque a Mercedes é contra, é Volkswagen. Não, sim, não, mas É. eu digo uma Mercedes tá, que o cara foi lá e trocou, não tem problema, né? Pode ser Pode ser um seminovo, né? seminovo, seminovo. Não tem que ser o lançamento, né? Não sou tão exigente assim, Aí vamos lá. entende? Bom, então a dúvida ela é o oposto da fé, Sim. tá? O oposto da fé é a dúvida, tá? E é interessante porque essa dúvida ela ocorre em todas as áreas da nossa vida, tá? Uhum. Ela não ocorre só no âmbito religioso ou no âmbito espiritual, não. A dúvida ocorre em todas as áreas, é tanto que Eva ela foi testada, digamos assim, né? No âmbito de quê? No âmbito da alimentação, ok? Uhum. No âmbito da satisfação do físico, né? Então, a serpente, ela testou a Eva, dizendo: você tem uma comida muito boa e você está deixando de usufruir, né? Tem Uhum. o Wilson, né? O Wilson também entrou aí. Uhum. Fala, fala isso, rapaz. Então, a dúvida, ela é inerente, né, a essa personalidade que é a alma humana, o ser humano almático, o ser humano mental. Tá? Então, quando nós nascemos, quando nós fomos criados, aliás, na nossa origem, não havia dúvida, né? Nós somos, na verdade, imagem e semelhança de Deus, portanto, seres perfeitos, né? Seres perfeitos, tá? E quando nos tornamos os seres naturais ou carnais, né? Essa palavra carnal, que é uma palavra que é usada no meio religioso, ela é sinônimo de mental, tá? Uhum. Mental. Então, significa o quê? Quando eu sou aquela pessoa, é uma pessoa carnal, é uma pessoa assim que ela é muito racional e emocional, né? Sim, sim. Muito racional e emocional. Pois bem. Então, a serpente, ela
fez esse teste com a mulher, trazendo para ela a dúvida. E essa dúvida, ela ocorre na hora que a Elizabeth está fechando um grande negócio da Volkswagen lá na sua agência, né? Ela ocorre quando ela vai tomar uma grande decisão na sua vida. Uhum. Ocorre quando o Wilson tem que optar. Uhum. Isso ou aquilo. Uhum. Essa dúvida, ela nos acompanha todo o tempo. Uhum. Desde que eu não conheça a minha verdadeira identidade, eu vou ter essa luta na minha vida, vou ter essa dificuldade, essa barreira na minha vida. Uhum. Então, como é que eu faço para dominar a dúvida, para eliminar, para anular essa dúvida que é inerente à alma humana? É conhecendo a palavra de Deus. É conhecendo a minha origem, de onde eu vim, Uhum. quem foi realmente que me criou. É eu saber que quando eu vou fazer uma retrospectiva, né, da minha área genealógica, eu não devo parar em Adão e Eva, porque nós não nascemos de Adão e Eva, nós nascemos de Deus, que é o que está escrito no capítulo 1 do Gênesis. Então, a nossa origem é em Deus. A nossa origem, ela é espiritual. Uhum. Então, quando eu passo a entender isso e aceitar essa minha identidade espiritual, essa dúvida que pertence a, digamos assim, a minha natureza, né, carnal, mental, ela vai ter uma menor força na minha vida ou vai ser anulada, dependendo apenas da minha atitude. Então, Entendi. quando eu entendo, aí precisa do entendimento. Aí por isso que Oséias, né, falou assim, Oséias capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. O meu povo sofre por falta de conhecimento com entendimento. O conhecimento que ele fala não é esse conhecimento intelectual que nós temos, né? O conhecimento experiencial, né? Que algumas pessoas que não têm conhecimento intelectual, ele tem experiencial, né? Uhum. E da experiência do dia a dia, pessoas analfabetas que aprendem a fazer um negócio, alguma coisa, e sabe muito bem, né? Nós temos o caso, por exemplo, de pedreiros, né? Que eles sabem mais sobre construção do que um engenheiro recém-formado. Uhum. Ok? Então, esse conhecimento aí é um conhecimento que não anula ou não elimina, tá, a dúvida. Uhum. Então, nós temos um domínio da dúvida limitado quando eu não tenho o conhecimento da Bíblia. Quando eu não tenho o conhecimento da Bíblia, o meu domínio sobre as coisas é limitado. Certo. É tanto que as pessoas dizem assim, ó, eu não tenho capacidade para ser um gerente, uma gerente, né? Eu não tenho capacidade para ser um médico. Eu não tenho capacidade para ser um pregador, um evangelista, para ser um advogado. Isso Uhum. não é verdade. Isso aí faz parte dessa dúvida que está na mente humana, desde Adão e Eva. Então, é uma característica do ser natural, não do ser verdadeiro, que é o ser espiritual. Uhum. A gente, dando continuidade, a gente vai ver no 3, versículo 4, que está também no 2 Coríntios 11, 3, e é uma coisa que a serpente colocou, ou seja, como ela deu força à dúvida.
foi justamente dizendo que se ela comer, não vai morrer, como está escrito lá, né, no capítulo 2. Não, você não vai morrer. Tá? Uhum. E uma coisa que hoje é muito clara, né, para nós, para quem tem interesse em estudar, é que a morte, ela não é o oposto de vida. Tá? Ah, foi muito inteligente a serpente aqui, né? Muito Foi inteligente. muito inteligente. Ó, então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí. Exatamente. Aí, Né? aí a mulher entendeu assim, ó, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Aí, tipo assim, aí, não, claro que não morrerá. Para, né? É que Deus sabe, se você comer desse fruto aqui, você vai ver tão bem que você vai ver como Deus. Você vai entender o bem e o mal. Aí ela disse, ah, entendi. Ah, então, acho que eu posso comer, né? E foi lá e comeu. E deu essa É. bagunça aí, gerou essa bagunça também. E é interessante que seria, quando ele fala aqui no 5, né, na última parte do versículo, sereis conhecedores do bem e do mal, né? Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já existia, né? Como já existia a árvore da vida, Uhum. né? Só que quando a mulher achou desejável, Ó, papai, né, o Sandro Miranda está assistindo a gente aqui pelo Instagram da TV Balneário Camboriú, TVBC, onde a grande gente faz a Sandro, transmissão do seja Fábrica de bem-vindo. Gigantes. Né? Sandro é conhecedor da palavra, né? Pessoa que tem Tá. um bom conhecimento da palavra e pode participar também, Sandro, colocando alguma coisa, perguntando, fica à Por vontade. favor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo e bom trabalho aí também. Daí a mulher, quando nesse ponto aqui, que ela comeu da fruta, né, do entendimento ali, ela achou desejável, observe que a mulher, ela achou aquela fruta desejável, ou seja, ela saiu do campo, do âmbito do reino espiritual para o reino Carnal. carnal, o reino natural, né? Então ela deixou de ter aquela sincronicidade com o reino espiritual, como imagem e semelhança de Deus, para ter agora uma sincronicidade com o seu reino, com o nosso reino aqui, né, humano, terreno. Então ela passou ali a pensar de outra forma. Então ela passou a pensar, né, a partir do desejo carnal, do desejo almático, né, digamos assim, dela. Né? Passou a pensar não como um ser perfeito, passou a pensar como um ser imperfeito, né? Então, a partir disso aqui, as pessoas começaram hoje, vamos trazer para hoje. A partir disso é que hoje as pessoas têm todo esse complexo de inferioridade, complexo de não merecimento, né? Ou Uhum. sentimento de não merecimento, né? Por quê? Porque todos nos consideramos pelo
lado carnal, ou natureza carnal do homem, pela natureza carnal. Pensamos a partir daí. Se nós mudamos esse pensamento para nos fundamentarmos no homem espiritual, que é a imagem e semelhança de Deus, nós quebramos essa barreira, que é a barreira do complexo de inferioridade, do sentimento de não merecimento das coisas. Aí você começa a prosperar na sua vida em todas as áreas. Quando você quebra isso através da fé, aí você dá o quê? Um salto na sua vida e passa a viver o melhor de Deus na linguagem religiosa. Aí é quando acontece o quê? O milagre. Aí é quando acontece a cura. Aí é quando ocorre uma mudança no procedimento cirúrgico, como aconteceu com o nosso filho e irmão, o Tiago. Estava esperando um procedimento mais Arriscado. arriscado e houve uma mudança pela fé, pela nossa fé, pelas nossas orações e as orações das pessoas envolvidas, né? Houve uma mudança e essa mudança partiu do espiritual, né? Passou pela mente humana, pelas nossas mentes, e ficar firme na fé, crendo na vitória, e atingiu o físico, Sim. né? Que foi o corpo dele ter havido essa modificação e não ser necessário aquele procedimento mais arriscado. Né? Isso é a prova de que nós podemos mudar, nós podemos usufruir de uma vida melhor. Podemos mudar essa vida que nós estamos vivendo, cheia de limitações, para uma vida eterna, infinita e ilimitada. Amém. Por conta de uma mudança de mentalidade. Então, quando eu digo assim, eu estou vivendo em Cristo, como Paulo falou agora, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu estou dizendo, eu não vivo mais pela mentalidade que eu tinha de ser um pecador, de ser filho do pecado, de ser filho de Adão e Eva, mas agora a minha mentalidade é uma mentalidade em Cristo, ou uma mentalidade ungida, como é o que significa essa palavra. Então agora a minha mentalidade, ela é uma mentalidade livre das limitações do conceito de pecado. Então o pecado não tem mais a força que tinha na minha vida. Né? E algumas pessoas, por falta de conhecimento, o que é que ela faz? Ela vive muito bem, ela prospera muito bem numa determinada área e em outras não. Né? Ou em várias áreas da sua vida e em uma outra não. Por quê? É que ela não deu ainda a abertura para viver nessa área ou nessas áreas que está presa, que está limitada, não deu ainda abertura na sua mente, que não é o cérebro, na sua mente, na sua crença, na sua fé, não deu abertura para que a mesma prosperidade que ela tem em uma determinada área, tem em todas. Bom, a minha dificuldade é com vício de pornografia, por exemplo. Por que ela está presa nisso? Porque ela não deu a mesma abertura que ela deu para ser próspera financeiramente, para ser próspera profissionalmente. Então é uma questão de você alargar essa tenda da fé, a tenda da sua crença, da sua confiança, e você pode adquirir isso, você pode conseguir isso a partir do seu conhecimento da palavra. É
conhecendo a palavra que você elimina ou você anula as suas crenças limitantes, você reforça a sua fé. Caramba, legal. Papai, aqui depois que teve essa queda, né? Fala de queda, mas é uma desconexão, né? né? Uma desconexão. O homem, né? No caso, Adão e Eva, começaram a enxergar coisas que eles não enxergavam antes. Tipo, a nudez, gerou vergonha, começou a ter dúvidas, né? Tudo isso. E algumas pessoas, algumas pessoas podem pensar que, como a serpente falou aqui, que eles passaram a enxergar em mais detalhes, ou seja, foi até melhor, né? Algumas pessoas podem pensar que foi até melhor, porque se eles não enxergavam que eles estavam nus, eles passaram a enxergar, então, puxa, então eles estavam cegos, né? Mas eu, eu, o que eu entendo, né? E eu acho, aí eu quero que o senhor explique, né? É que na verdade não é que eles não enxergavam, eles sabiam que estavam nus, mas era natural, era tranquilo, era normal, né? Porque não existia maldade naquilo, né? Não existia maldade naquilo. A partir do momento que se abriu os olhos, na verdade se colocou uma venda, né? Na verdade se colocou uma venda e colocou restrições para o homem. Exato. Eu estou certo nesse pensamento? Está correto. A queda do que é falado não é queda no sentido de você, cai, você cair de um nível para outro. Uhum. Tá? Mas é você perder a conexão com o outro que é superior. Uhum. Perder impacto, né? Porque houve quem perdeu a conexão foi o homem, ou seja, o Deus ele continua, né, tendo a mesma conexão de antes, né? O Uhum. que ocorreu é que o homem, a partir daí, em vez de considerar as coisas desse mundo do ponto de vista espiritual, passou a considerar do ponto de vista, como você falou, natural, Uhum. carnal. Passou a enxergar com restrições, passou a enxergar dentro de um conceito de bem e mal. Não, ele passou a enxergar dentro do conceito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, agora ele não tinha uma referência só de perfeição para considerar as coisas, para levar em conta, para se referenciar. Ele passou a ter uma referência, né, nesse conceito de árvore do bem e do mal. Então, passou a ter uma referência nos seus erros também. Passou a ter uma referência com dúvida, né? Uma referência com base na dúvida que foi gerada, né? A dúvida que foi gerada a partir desse momento que ele tomou conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Uhum. Uhum. O entendimento, diminuiu o entendimento do homem. Né? Diminuiu. E o grande mal disso é que o homem, até chegar em Jesus, né, ele passou todo esse tempo vivendo dentro desse conceito de pecador, vivendo esse conceito de que não é filho de Deus, mas filho do pecado. Uhum. Né? Jesus veio mudar isso. Né? Jesus trouxe a mudança, né, de Uhum. conceito, né? E glória a Deus por isso. E quem
aceita e confessa Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, quem confessa, quem aceita e confessa Jesus como sendo a sua verdadeira e única referência, aí passa a viver uma nova vida. Passa a viver como verdadeiro filho de Deus ou como imagem e semelhança de Deus. É uma coisa que acontece instantaneamente, espiritualmente, porém é um acontecimento que necessita de um processo de vida. Então você passa a viver. Paulo falou, agora não mais vivo eu, ou seja, quem vive agora não é mais aquele Paulo que tinha conceitos carnais, conceitos intelectuais. Não. Quem está vivendo agora é Cristo em mim. Ou seja, os conceitos de Jesus agora é que me dominam. Então, eu permito ser dominado, eu me permito ser dominado pelo conceito de homem, filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então, assim, ó, a partir do momento que aconteceu isso, então tudo ficou ruim, na verdade, né? Tudo ficou ruim. Se eles tivessem o entendimento que estavam nus, mas mesmo assim mantivessem a conexão, por exemplo, beleza, a gente tá nu, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? O mal existe, mas tá tudo tranquilo. Essa fruta aqui, por exemplo, né? Não era para ter comido, mas eu entendo que foi uma falha nossa, me perdoe, vai continuasse, né? Mas não. A partir do momento que eles comeram daquele fruto ali, Luciana de Jesus, eu tenho que falar, Luciana de Jesus, beijo. A gente estudou junto, quer dizer, eu estudei com o irmão dela. Estudei com o irmão dela e o Tiago estudou com ela, lá no Colégio Ateneu. Lá no Colégio Ateneu. Ó, faz tempo, hein? Seja bem-vinda, Luciana, E seja ela tá bem-vinda. aqui com a gente. A Brenda também está aí, né? Obrigado. Ó, a Brendinha também tá aqui. E aí, a partir do momento que fez isso, que era uma determinação, né? Assim como o ID, quando Jesus falou sobre o ID, é uma determinação. E as pessoas não fazem, né? A mesma coisa era determinação que não comesse daquele fruto e comeu. E aí aconteceu tudo que aconteceu e que permanece até hoje, né, pai? Mas é possível. Sim. Aí Jesus veio para reconectar. Aí cabe a você que não está conectado, reconectar e voltar a ser aquele homem da essência, né, papai? Exatamente. Você voltar a viver conforme a sua essência é uma questão de opção, né? Uma questão de opção. Não é por merecimento, é por opção. Então, quem faz essa ligação é Jesus, né? Exato. Então, essa ligação é feita através de Jesus. Quando você aceita e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você reconecta independente do seu erro, do seu pecado, do nível, da altura, do comprimento, né, do pecado que você cometeu. Então, tudo isso é jogado no mar do esquecimento. Todas as vezes que você falha, que você cai, que você desliza, que você comete como é que chama? Comete um desvio, você tem a opção de pedir perdão a Deus, conforme está escrito, Exato. e Deus simplesmente vai perdoar e jogar no mar do esquecimento aquilo. Infelizmente, as pessoas pedem perdão a Deus, Deus perdoa instantaneamente, mas ela continua se condenando, ou seja, não se perdoa, né?
Nos perdão. Então, essa falta de perdão pessoal, né? Esse auto-perdão se dá por conta da dúvida, né? Da dúvida se é ou não filho de Deus, se merece ou não aquele perdão. Davi cometeu muitos erros, né? Davi é um grande exemplo disso. Davi cometeu vários erros, mas ele sempre se arrependeu, pediu perdão a Deus e seguiu a sua vida como se não tivesse cometido aquele pecado, aquele erro, e se deu bem, né? E se tornou, historicamente, como homem com o coração de Deus, ou seja, ele tinha um coração de amor, né? Tinha um coração contrito, coração humilde, né? Então ele errava, reconhecia, pedia perdão e seguia sua vida. Aham. Não ficava preso ao passado, e agora fiz isso, não era para ter feito, e isso e aquilo, não. Ele pedia perdão e seguia sua vida. É o que nós devemos fazer. Exatamente. Devemos copiar, modelar, que é a palavra do momento, modelar Davi. Né? Se errar, simplesmente se arrepender, claro. Abandonar o erro, pedir perdão pelo erro a Deus, né? Pedir perdão a pessoas que você envolveu, né? Perdoar as pessoas que você achou ou acha que lhe prejudicaram, né? Então, dessa forma, você vai ter uma vida conforme o coração de Deus. Você vai ter uma vida cristã. Você vai ter uma vida em Cristo. Ok, pessoal? Amém. Show de Eu bola. acho que já chegou Tá chegando o ao fim. momento, mais um, né? Mais um final de café da manhã. Café com a Bíblia. Papai, a gente viu hoje sobre a queda. E o que o senhor tem em mente para a gente seguir no próximo dia, amanhã? Hoje a gente está no 6º dia. Nós temos muita coisa para ver com base nesses 3 capítulos, né? Porque, como agora a gente sabe que existe o homem espiritual e existe o homem carnal, né, ou mental, então a vida na Terra ela é uma vida de tratamento da alma, de tratamento do homem mental, do homem carnal. Então, nessa área aí, nós temos muita coisa, né? Que está tudo aqui na Bíblia, a gente vai aos poucos mostrando na Bíblia a questão do comportamento, do temperamento, né? A questão das crenças erradas, né? Das frustrações, decepções. Tudo isso está dentro do homem carnal, tudo isso está dentro desse tema que é o homem carnal, que é o homem que está descrito no capítulo 2. E 2 e 3, né? 2 e 3, porque o 2 é a criação e o 3 se refere à queda, né, de Gênesis. Mas aí a gente vai vivendo aí, vai mostrando na Bíblia o que está nos evangelhos, nas cartas, né? Pontos que são não apenas específicos num determinado livro, mas em todos os livros você vê citações do mesmo conceito, da mesma situação, do mesmo problema, entendeu? Tá bom, então. Fechou. Gente, a gente termina o nosso 6º dia de 365 estudando a Bíblia. E a gente se vê amanhã às 7 da manhã, né, papai? Nesses 6 dias, nós vimos Olha a a mamãe. identidade. Bom dia, Cis. Bom dia. Um abraço para você, viu? E Jesus te abençoe. Amém. Beijo. Amém, igualmente. Nesses 6 dias, nós vimos a identidade do homem, né? Nós vimos a identidade do homem. Então, nós somos o quê? Seres espirituais. Sim. Né? Seres espirituais. Nós não somos seres físicos, materiais, né? Que morreu, acabou.
Nós não somos seres mentais, né? Que simplesmente temos consciência desse mundo e de alguma coisa do mundo espiritual e termina nisso. Não, nós somos seres espirituais, muito maior. Então nós saímos do âmbito do microcosmo, ou seja, saímos de um âmbito de individualidade para um âmbito de globalidade, de universo, né? Nós fazemos parte do universo. E o universo não é só o meu mundo, nem só o mundo cristão, nem só o mundo brasileiro, nem só o mundo que eu conheço. Não. O mundo ele é universal, é muito maior do que nós conhecemos e temos influência do universo, né? Quando eu falo universo, não é o globo, né? O globo mundial, né? Aquele globo que mostra a Terra e mostra os países, mas o universo em geral, temos influência, recebemos influência dele, desse universo, e influenciamos, né? E influenciamos o universo. Ok? Eu quero agradecer a todos, abençoar a todos, né? Que estiveram presentes. Seu microfone está desligado, Lucas. Tem muita coisa para estudar, né? Ah, tem muita coisa, né? 365 dias vão ser bem interessantes, né? Vai, né? tem sido muito, muito interessante. Tem sido muito Tem interessante. sido, tem sido. Hoje começamos o Aviva Monte Alegre. Estão todos convidados. Vai ser lá na Autoescola Monte Beller, no Monte Alegre, né? A partir das 20 horas. A gente vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter oração. Hoje é um dia bacana, toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Começa hoje, né? Em Estão todos Camboriú. convidados em Camboriú, no Monte Alegre, no bairro Monte Alegre, na Autoescola Monte Beller. E aí estão todos convidados. E o papai mais tarde vai estar aqui, né, também com a gente, com a Gidete, todo mundo. E daqui a pouquinho eu vou encontrar com o pessoal para poder organizar as coisas, botar o som, né? Já combinei com o pessoal do Louvor, vai chegar lá também para poder passar o som. Vai ser muito legal, você é nosso convidado hoje às 20 horas em Camboriú, no bairro Monte Alegre, na Autoescola Monte Beller. Maravilha. Valeu, bom dia a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã.